noções de seção cônica. A primeira ideia é, por que curvas como elipse, hipérbole, parábola possuem o nome de curvas cônicas? Porque a obtenção delas deriva de uso de cones. Como que elas são obtidas? Da seguinte maneira, ó, eu peguei aqui 3 cones quaisquer, né? Aliás, 3 ampulhetas, né? Ou seja, 6 cones, né? 3 de ponta cabeça e 3 normais grudadinhos. 2 a 2. E o que acontece? Eu vou fazer 3 cortes, ou seja, vou tomar 3 planos inclinados em relação a cada um dos cones, tá? Cada cone, todos os cones aqui, né? Todas as ampulhetas são idênticas, tá certo? De forma que cada ampulhetinha, ela possui aqui, né, o centro O, aqui o ponto de gargalo, que eu vou chamar de ponto G, certo? E aqui eu vou pegar um ponto qualquer, M, tá? O que acontece, ó, GM é a geratriz do cone, né? Ou seja, é uma linha que pertence à superfície do cone, que parte do ponto de gargalo e vai até a base, né? Até o contorno da base, né? Até a circunferência da base. O que acontece? O ângulo entre o plano dessa geratriz e o eixo de simetria, eu vou chamar de alfa, tá bom? E o que acontece? Se eu tomar aqui um plano de corte, eu vou pegar um plano de corte, vamos supor, com inclinação aqui, certo? Com essa inclinação aqui, e eu vou tomar a inclinação desse plano π de corte em relação ao meu eixo de simetria como sendo um ângulo beta, tá certo? Ângulo alfa é o ângulo da geratriz com o eixo de simetria, ou seja, o alfa é uma propriedade intensiva do cone, da ampulheta que eu estou usando, tá? Eu não mexo nisso. E o beta é uma propriedade, é um ângulo do plano que eu escolho, tá certo? E aí beleza. Eu vou definir essa quantidade aqui, E igual a cosseno de beta por cosseno de alfa. E é igual a isso, tá? E o que é E? E é o que a gente chama de excentricidade. Excentricidade. A excentricidade basicamente vai definir o desvio da curva que estamos trabalhando em relação a uma circunferência, tá certo? Basicamente uma característica da cônica, tá? Então vamos lá, ó. Se eu pego uma inclinação, uma excentricidade tal que E seja maior que zero, aliás, E seja igual a zero. Vamos começar por esse caso, tá? O que acontece? Se E é igual a zero, significa o quê? Significa que cosseno de beta por cosseno de alfa é igual a zero. Como o cosseno de alfa é fixo, né? É uma propriedade do cone, eu não vou me importar com ele. Ele não pode mudar. O que pode mudar é o beta, né? Então, cosseno de beta tem que ser zero. Quando isso ocorre? Quando beta é π por 2. Ou seja, quando temos um plano assim, ó. Um plano pilinha que faz 90 graus com o eixo OG. Quando isso ocorre, o que acontece? Ó, dá pra gente imaginar o que acontece, né? Se a gente pega um plano que é paralelo às bases, ora, concorda que a base é uma circunferência? É. Se eu pego um plano que é paralelo à base também, faz sentido a gente pensar que vai ser o quê? Uma circunferência, tá certo? A garantia disso vem por razões de semelhança de triângulos, tá? Então, E igual a zero é uma característica do quê? É uma característica da circunferência. Se a sua cônica possui excentricidade igual a zero, é porque ela é uma circunferência, que foram as cônicas que estudamos até agora, né? Agora, beleza. Suponhamos agora o quê? Que eu inclinei, peguei um plano beta diferente de 90 graus, tá? Um ângulo assim, por exemplo, tá? Dessa maneira aqui. Ora, se eu pego uma excentricidade, aqui eu vou trocar aqui embaixo, excentricidade maior que zero, mas menor que 1, eu vou ter um plano que, pelo fato de não ser 1, o que acontece? Se E é igual a 1, cosseno de beta por cosseno de alfa é 1, ou seja, cosseno de beta é igual a cosseno de alfa, né? Isso seria o quê? Seria equivalente a, aqui alfa, né? Seria equivalente a eu pegar um plano que é paralelo, tá certo? Agora, um E que está entre 0 e 1 é um E que corta o plano de uma maneira que não é paralelo à base, mas não é paralelo à geratriz do cone, como esse eixo aqui. É algo assim, por exemplo. Se isso acontece, eu tenho tipo um círculo, só que distorcido, né? Eu teria algo aqui, ó. Imaginar um plano cortante aqui, ó. No ângulo beta, tal que E é menor que 1 e maior que 0.
seria algo mais ou menos assim, meu plano de corte, né? Assim. Isso é tipo uma circunferência distorcida, né? Chamada de elipse. Ou seja, uma excentricidade que está entre 0 e 1 é a característica geométrica da elipse. Elipse nada mais é do que uma circunferência distorcida, tá? Uma circunferência entre aspas com dois raios, tá? A gente vai aprofundar isso melhor quando falarmos de elipse na próxima aula, tá? Mas por aqui são só noções de cônicas, então não vou me aprofundar muito nisso, tá? Agora, o que acontece? Veja que até o momento, os planos que a gente pegou, eles cortam só um cone, não estão pegando os dois cones, né? Então, o que acontece, ó? Aquele caso que eu falei antes, ou seja, o caso que eu tenho aqui. Aqui está o meu eixo, vou pegar o branco de novo. Aqui está o meu eixo de simetria, aqui é o ponto de gargalo G, aqui... esse termo, ponto de gargalo, não é oficial, tá? É eu que estou usando. Não vai para o ponto de gargalo na prova, pelo amor de Deus. Mas enfim, aqui é o eixo de simetria OG, e aqui, ponto M, essa é a geratriz do cone, tá? Legal. A gente sabe o quê? Que aqui forma um ângulo alfa, que é o ângulo do cone, e aqui eu vou tomar um plano π, agora vou pegar verde, um plano π que seja o quê? Paralelo à geratriz. Claro, não a geratriz GM, né? Posso pegar uma outra geratriz aqui, uma geratriz GM', né? Também é geratriz, só que é do outro lado. Se eu pego um plano π, tal que, aqui π', tal que ele seja paralelo à mediatriz, o que acontece? Mediatriz não, a geratriz, o que acontece? Esse plano, lembra, esses cones que a gente pegou aqui, essa ampulhetinha, ela é infinita, né? Ela não é, tipo, ela não para aqui, ela vai até o infinito. E aqui é de baixo também. Só que, obviamente, eu não fiz isso porque eu não sei desenhar até o infinito, né? Então, etc. Mas agora, nesse caso aqui, ó, veja que pelo fato de ser paralelo, o único ponto onde esse plano vai cortar, os únicos lugares onde esse plano vai cortar é por aqui, né? Não vai cortar lá no infinito, nem aqui, né? Por quê? Porque é paralelo à geratriz. Se fosse não paralelo, cortaria em algum ponto. Aqui, aqui, ou sei lá, mais pra frente. Aqui, aqui. Mas não, é paralelo. Então o único lugar que vai cortar é nesse cone aqui de cima. E qual é a curva que isso vai montar? Seria algo mais ou menos assim. Eu vou mostrar aqui nesse outro cone. Um plano que seja paralelo à geratriz é um plano que só consegue cortar o cone de cima nesse caso, né? E em tese corta o de baixo no infinito, ou seja, não corta. A curva seria mais ou menos essa daqui. Tá? Veja uma coisa importante, né? Interessante. Não tem ponto de encontro entre esse ponto aqui e daqui. Na elipse, por mais que a elipse seja muito achatadona assim, existe um ponto de encontro. Na parábola, não. Esse ponto de encontro não acontece. A curva é aberta. Tudo bem? Então não é porque aqui parou. Não. Se eu colocasse o cone como sendo infinito, mesmo assim não iam se encontrar. Beleza? Tá. Essa é a parábola. Ou seja, a parábola ela é definida como sendo o quê? Ela é uma cônica cujo plano de corte é o quê? É paralelo à geratriz do cone. Tá certo? Ou, em outras palavras, de uma maneira mais técnica, dizemos que a parábola é definida como sendo uma cônica de excentricidade 1. Por que excentricidade 1? Porque se cosseno de beta, ou seja, o ângulo do plano de corte em relação ao eixo, aqui, que é beta, é igual a cosseno de alfa, ou seja, se beta é igual a alfa, então cosseno beta por cosseno alfa é 1. Mas se beta é igual a alfa, quer dizer que o plano π de corte é paralelo à geratriz. Ou seja, só vai cortar aqui em cima, de maneira que não é uma elipse, né? Só vai cortar aqui em cima e o plano é paralelo. Nesse caso é uma parábola. Por fim, a última cônica que vamos ver aqui, que é a hipérbole. A hipérbole, bom, baseado no que estamos vendo aqui já é até que dedutível imaginar qual que é a situação dela, né? A excentricidade é maior do que 1. Ou seja, cosseno de beta por cosseno de alfa é maior que 1, ou seja, cosseno de beta é maior que cosseno de alfa. Cuidado, eu tive que até editar porque eu estou gravando 4 da manhã isso aqui, né? Aí eu acabei falando asneira. Cosseno beta é maior que cosseno alfa, quer dizer o quê? Beta é menor do que alfa, tá? Lembra lá do ciclo trigonométrico aqui, cosseno é o eixo de baixo, né? Ou seja,
Se um ângulo aqui, alfa, e o outro beta. O cosseno está aqui, é a projeção, e o cosseno está aqui. Veja que esse último tem um ângulo maior que esse, mas a projeção de baixo, né, a sombrinha, é menor, ou seja, o cosseno é menor. Então beta é menor que alfa. Mas lembrando que beta é o ângulo que o plano faz com o eixo de simetria que passa pelo gargalo, né? Então, no caso, se o plano for mais íngreme do que a superfície do cone, quer dizer o quê? Quer dizer então o quê? Que o plano vai cortar os cones, os dois cones, o de cima e o de baixo. Ou seja, ele vai fazer um corte integral na clepsidra. Clepsidra, para quem não sabe, é um outro nome chique para ampulheta. Mas enfim. Então, no caso aqui, ó, aqui é o plano P duas linhas de corte. Gente, uma coisa, o plano não tem que passar pelo ponto, tá? Já vou depois falar qual que é o caso quando o plano passa pelo ponto. Mas enfim, aqui é o plano P duas linhas. Bom, nesse caso, como aqui beta é menor do que alfa, né? Dá para ver facilmente isso aqui. O que acontece? O plano é mais íngreme. Se ele é mais íngreme do que a superfície, então ele consegue cortar as duas. Se ele corta as duas, então a figura ela é aberta, só que ela também é dupla. Então qual que seria a figura mais ou menos? A figura seria o quê? Seria algo mais ou menos assim. É parecido com uma parábola. Seria tipo isso aqui. Só que a hipérbole ela é um pouco mais pontuda do que a parábola. Seria algo mais ou menos assim. Ó. A hipérbole ela tem dois ramos. O ramo superior e o ramo inferior. E é mais íngreme do que uma parábola. Uma parábola. Seria algo mais ou menos assim. Certo? Algo, sei lá, assim. Isso é uma hipérbole e isso é uma parábola. Não tem tanta diferença assim. A não ser, claro, as equações são diferentes, as equações, e a hipérbole tem dois ramos, o superior e o inferior. As demais curvas, ou seja, circunferência e elipse, parábola, são ramos únicos. Agora a hipérbole tem dois ramos. Tudo bem? Cara, então é basicamente isso o resumão, cara. O resumão é isso. E igual a zero, a gente tem uma circunferência. Lembrando que circunferência não é visto como uma cônica separada. Circunferência usualmente é visto como um caso particular de elipse. Tá? É um caso particular de elipse. Então no caso você pode dizer que sim, que elipse em tese é E maior ou igual a zero e menor que 1. Mas sinceramente, por mais que o povo reconheça que circunferência é de um tipo de elipse, o povo geralmente trata na matemática como algo separado. Tá? Então E sendo maior que zero e menor que 1, temos uma elipse, né, propriamente dita. Certo? E, por fim, se E é igual a 1, vou colocar aqui bonitinho. Se E é igual a 1, temos uma parábola. E se E é maior que 1, temos uma hipérbole. E é isso. Essas são todas as cônicas. Agora, existe só mais uma coisa. Se o meu plano de corte passa pelo ponto de gargalo, eis aqui o ponto de gargalo. Se o meu plano de corte passa pelo ponto de gargalo, uma série de coisas muito interessantes podem acontecer. Se, por exemplo, o meu plano, agora acho que já é pi3 linhas, meu plano de corte passa pelo ponto de gargalo e é paralelo à base, qual vai ser a curva que ele vai gerar? Um ponto. Apenas um ponto. E que ponto é esse? O ponto de gargalo. Se o meu plano, agora, vou fazer outro ponto aqui, o plano aqui, fazer o plano assim, um plano que pega o quê? Ele é ortogonal, perdão, ele é perpendicular aqui, eis o plano, às bases, tá certo? Aqui. Qual é o lugar geométrico que eu vou obter? Eu vou obter duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes, aqui. E o ângulo entre elas será 2α. Certo? Por quê? É só você ver aqui. Ó, nesse caso aqui, a reta vem aqui, pega aqui, vai. Ela vai até o fundo, essa aqui vem. Veja que o plano é consistente. Você cortou o duplo cone de maneira consistente. Essa é a curva que vai surgir no plano pi 4 linhas. Tá? Por último, se eu pegar um plano que seja paralelo às diretrizes, mas que corte, né, que contenha o meu ponto de gargalo, aqui, ó, eis aqui esse plano, por exemplo. O que eu vou ter de figura?
apenas uma reta, que é o quê? A geratriz. Beleza? E esses casos aqui são o que a gente chama de cônicas degeneradas. Tá certo? O que é uma cônica degenerada? É uma cônica que a maneira de obtenção da cônica foi cumprida, porém caiu em um caso onde ela não é perceptível. Que caso é esse? Quando o plano passa pelo ponto de gargalo. Tá certo? Se o plano tivesse, por exemplo, esse plano aqui, o pi 4 linhas, se estivesse fora do ponto de gargalo, tivesse aqui mais para frente, você obteria uma hipérbole. Esse plano aqui, pi 2 linhas. Certo? Ou até um plano, sei lá, que seja aqui, pi 6 linhas. Sei lá, entre os dois aqui, né? Esse plano aqui branco que eu coloquei, se eu colocasse mais para cima, eu teria uma circunferência. Esse aqui, se eu colocasse ele um pouquinho mais para cima, ou para baixo, ou para direita, ou para esquerda, eu obteria uma elipse. Esse plano pi 5 linhas aqui, que contém a minha geratriz, esse aqui, se eu jogasse ele um pouquinho mais para cá ou para cá, eu obteria uma parábola, e assim por diante. Ou seja, são casos de cônicas degeneradas. Tudo bem? Cônicas que não são de fato compridas. Cara, é isso. Noções de cônicas, bem jogadão. É isso que tu tem que saber. A única fórmula que eu realmente acho útil você saber de cônicas é essa daqui. Tá? Ita, para quem que é ita, para quem que é ime, isso aqui cai a todo vapor. A todo vapor, a todo momento, tá? Tem que saber isso aqui. Tá? Isso aqui é tipo a base do que eles pedem. Tem muito mais coisas que eles pedem, mas isso aqui é o principal.